acolhidos. Amém. E hoje nós vamos desfrutar sobre esse tema. Sim. As características comuns dos heróis da fé. Amém. As características comuns dos heróis da fé. Nós temos desfrutado de Hebreus capítulo 11, e ali, desde o início, nós vemos ali muitas histórias de profetas que foram usados por Deus. Amém. Né? Desfrutamos sobre Abraão, sobre Noé, sobre Abel, Caim, Enoque, vários profetas. E a semana passada desfrutamos sobre Moisés, e hoje nós vamos finalizar esse capítulo de Hebreus capítulo 11. Então vamos, antes de nós fazermos a oração, vamos pegar Hebreus capítulo 11. Sim. O versículo 13 ao 16. Hebreus, capítulo 11, Sim. o versículo 13 ao 16. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cada irmão pode ler um versículo. 13 ao 16. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam Senhor Jesus, Amém. estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós te Aleluia. louvamos, Senhor, Amém. porque temos aqui na Tua Palavra uma galeria dos heróis da fé. Amém. Senhor, nos inspira, Amém. ó, para que possamos ter como exemplos em nossa vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. para não desanimarmos, Sim. para não desistirmos, Aleluia. mas termos essa fé para o impossível, Sim. essa força para lutar. Amém. Senhor Jesus, Aleluia. a nossa pátria é os céus. Ó Senhor Jesus, Amém. nossa nacionalidade não é daqui. Não. Ó, nós somos dos céus. Sim. Nós nascemos lá do alto. Verdade. Senhor Jesus, Sim. abençoe cada vida, Senhor. Amém. Cada pessoa que veio aqui nesta noite. Verdade. Em nome de Senhor, Jesus. para ouvir as tuas palavras. Amém. Pedimos ao Senhor, Sim. retire do nosso interior Sim. tudo que não te agrada, Em nome de tudo Jesus. que é empecilho Sim. da tua palavra entrar, Verdade. da tua É palavra bom. fazer morada. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. remova toda a sujeira, Verdade. Senhor, do nosso interior. Sim. Ó, queremos quebrar casca, Sim. ó, para que a vida possa brotar, Amém. para que a vida possa fluir. Aleluia. Ó, Espírito Santo de Deus, Amém. venha libertar de Sim, nosso sim, meio, sim. unja cada um de nós, Sim. venha trazendo libertação, Amém. venha trazendo cura, Amém. trazendo salvação, Sim. ó, a cada alma aqui presente. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nos usa conforme o teu querer, Verdade. conforme a tua palavra. Aleluia. Queremos abrir a boca Sim. e pedimos que o Senhor possa enchê-la. Sim. Senhor Jesus, Amém. por isso invocamos o teu nome, Amém. pois nós dependemos de ti. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. já nós repreendemos, Jesus. paralisamos toda a obra do Satanás, Verdade. seja paralisada em nome de Em Jesus. nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Jesus, cubra-nos com teu sangue. Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória seja Amém. Glória a Deus. Amém. Então, quando a gente pega Hebreus capítulo 11, nós vemos ali os primeiros heróis da fé, né? Já falamos sobre Abel, já falamos sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, Sim. sobre os patriarcas aqui, né? Também sobre Moisés. Então, é uma galeria de muitas pessoas que foram usadas por Deus, que experimentaram realmente ali muitas coisas com o Senhor. Senhor Jesus. Você queria que o seu nome estivesse aqui? Aleluia. Glória a Deus. Se tivesse hoje um capítulo destinado aos heróis da fé, né? Eu acho que todos nós queríamos que o nosso nome estivesse ali. Sim. Mas a fé não é somente uma palavra, né? É uma palavra pequena, mas que demonstra grandes coisas, né? Faz grandes coisas. E por isso nós precisamos de fato, muitas vezes sairmos da teoria e aplicarmos a fé em nossa vida. Amém. Você dizer assim algo
por fé, quando está tudo bem, é muito cômodo de falar, né? Mas você praticar quando algo está assim difícil, é ali onde de fato vai demonstrar se você tem a fé ou se você tinha somente a teoria sobre a fé. Então a fé ela é evidenciada pelas práticas, pelas ações e pelas obras, né? Senhor Jesus. Amém. Então voltando para o versículo 13 que nós lemos, todas estas pessoas morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, Sim. confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, irmãos, uma das características dos heróis da fé é que eles não se consideravam mais dessa terra. Eles foram comprados por preço de sangue e agora a vida deles era para agradar ao Senhor. Amém. O foco deles era agradar o Senhor Jesus. Amém. Claro que como ser humano ele tinha os seus afazeres, alguns deles tinham os seus compromissos, seus trabalhos, e outros de fato eles deram toda a sua vida para a obra do ministério, né? Para aquilo que Deus chamou. Então, no Novo Testamento, nós colocaríamos aqui muitos heróis da fé. Sim. Dentre eles, o apóstolo Paulo, né? Amém. Ele considerou tudo como perca para que pudesse ganhar Cristo. Amém. O que para ele era lucro, ele considerou como perca. Aquilo ali não tinha mais serventia. Então, esses heróis da fé tinham essa característica de se considerar como se fosse de outro mundo. Aqui fala estrangeiro, peregrino, e sabendo que a pátria dele não era aqui. Assim somos nós, né? Nós estamos aqui na terra, mas não somos mais da terra. Nós agora temos a vida de Deus dentro de nós, e essa vida ela é eterna. Ela não é passageira, né? Essa vida é eterna. Então, hoje, nós podemos fazer nossas coisas, podemos trabalhar, mas a vida espiritual deve tomar uma proporção, uma porcentagem muito maior na nossa vida do que as outras coisas. Verdade. Né? Você está trabalhando, mas você precisa saber que você é um cristão ali no seu trabalho. Amém. E Deus pode te dar uma missão de você dar um bom testemunho, de você conduzir pessoas para Cristo. Sim. Você está estudando, mas você não é um mero estudante. Você está estudando, mas você também precisa ter uma noção, uma consciência de que o seu comportamento pode afastar as pessoas de Cristo ou pode atrair para Cristo. É muito ruim quando alguém diz assim, eu quero ser crente igual ao Jefinho. Deus me livre ser crente igual ao Jefinho, porque você está afastando. Mas se alguém chegar e dizer, rapaz, José Domingos dá um bom testemunho do trabalho, ali é um homem de valor. Então isso já vai mostrando que você está dando frutos, né? Sim. Esses frutos do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque nós devemos viver de fato para Deus, né? Amém. Nós não somos mais daqui. Ó Senhor Jesus, a nossa pátria é os céus. E esses heróis aqui, eles de fato viveram olhando para o céu, andando na terra com os olhos no céu. Amém. O versículo 30 ao 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Glória a Deus. Então, o escritor de Hebreus aqui, ele, concluindo esse capítulo, ele mostra mais algumas pessoas rapidamente, né? E depois ele já pula aqui de Moisés para Josué. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Ó Senhor Jesus, imaginem, muitas vezes o que Deus pede para fazer parece ser fora da lógica, né? E você tem que crer, confiar e fazer o que Deus pediu. Então Deus falou ali com Josué para que ele pudesse cercar ali Jericó e rodear por 7 dias, né? E muitos ali poderiam ter incredulidade. Poxa, 7 dias aqui rodeando, né? Mas se Deus mandou fazer, faça, porque
o resultado vai vir, o resultado vai acontecer. Amém. Nós, seres humanos, nós vivemos muito pelo óbvio, né? Pelo que é lógico na nossa mente. E Deus, Ele vai além da lógica, né? Deus transcende isso aí. Então, Deus testou e eles ali começaram de fato a fazer o que Deus pediu e as muralhas realmente foram ao chão, né? Então, glória a Deus, porque com certeza o povo ali se uniu e foram obedientes ao falar de Deus, né? Todos se uniram como um só corpo e fizeram o que Deus ali determinara. Assim precisa ser a igreja, né? O que Deus determinar, nós como um só povo precisamos juntos marchar, né? Esse viver de oração, de busca, para que as muralhas também Senhor possam Jesus. cair. Jericó era a cidade, né? É a cidade mais antiga do mundo, salvo engano, e daquela época a mais fortificada. Mas para Deus não há muralhas, não há barreiras que não possam cair, né? Glória a Deus. Para Deus pode vir o homem mais rico do mundo montar estratégias, né? Mas o que Deus quiser fazer, Deus faz. Amém. E sem precisar até mesmo da força humana, porque eles só cantaram, né? Eles jubilaram ali e louvando ao Senhor as muralhas caíram. Ainda diz sobre Raabe, né? Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Senhor Jesus. Então Raabe aí, que é uma gentia, né, uma pagã prostituta, ela colocou ali a confiança em Deus e foi salva com a sua família. E ela apareceu aqui na galeria dos heróis da fé. Posteriormente, ela se casou com Salmão e deu à luz a Boaz, que se casou com Ruth. E o filho de Ruth, Obed, foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Então veja como Deus é maravilhoso, né? Às vezes nós temos preconceitos com certas pessoas, né? Mas Deus, Ele só quer olhar para o coração. Amém. E quando Deus olha para o coração e vê uma intenção boa ali, né? Deus vê um potencial naquela pessoa, Deus não rejeita ela por causa das suas atitudes exteriores. Sim. Então Raabe, ela foi uma pessoa com coração bom, acolheu aqueles espias e por isso ela está na galeria da fé e está também na descendência ali, na genealogia do Senhor Jesus, né? Então só temos a agradecer porque Deus, Ele acolhe, Senhor Jesus. Deus acolhe aqueles que estão Deus dispostos, acolhe. como acolheu a mulher samaritana, que também era uma prostituta, né? Como a Maria, que teve 7 espíritos ali sendo saído dela ali. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus só quer que essa pessoa tenha o coração de aceitá-lo, né? E aí de fato Ele ama isso e vai à procura. Senhor Jesus. Amém. Continuando, versículo 32 a 35. Quem pegou pode ver. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticavam a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Seguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Amém. Então aqui ele traz mais heróis ainda, de formas resumidamente, né? O primeiro aqui que ele fala é de Gideão. Gideão, né? Gideão, ele era uma pessoa insegura, tinha um pouquinho de medo, mas ele estava ali insatisfeito com o que estava acontecendo em Israel, porque o povo começou a adorar muitos ídolos, né? E Deus entregou Israel na mão dos midianitas. E o povo começou a sofrer, provavelmente ali eles começaram a pedir a Deus, e Deus, um anjo do Senhor, quando Gideão estava lá, mexendo lá no trigo, trabalhando, né, malhando trigo, o anjo do Senhor apareceu para ele, chamando ele de valente, né, chamando ele de guerreiro do Senhor. E ali mostrou que ele estava insatisfeito com a situação de Israel, e ele seria levantado para libertar Israel da mão dos midianitas. Mas ele se sentia inseguro, se sentia incapaz,
e pediu sinais a Deus. Deus, então, se é o Senhor mesmo que está falando, vou colocar o orvalho aqui, vou colocar uma lã aqui, né? E o orvalho vai cair. Ele fez 2 testes. O orvalho vai cair. Um foi assim: se molhar toda a terra e não molhar essa lã aqui, é um sinal. Aconteceu. E o outro foi: se o orvalho cair e molhar somente a lã e não molhar a terra toda, é um sinal. E aconteceu novamente esse sinal. Então Deus testificou a ele que ele não precisaria ter medo, né? Então Deus o levantou, ele recebeu aquela promessa do Senhor Jesus e foi ali levantado 32 mil homens para a peleja. 32 mil homens, mas eram muitos, e Deus disse assim: olha, os que estão com medo aí, tremendo de medo, pode sair, não precisa. E aí saíram, se não me engano, 22 mil homens, né? E ficaram ali 10 mil homens. E Deus deu um teste para ir beber água. E quando foram beber água, somente aqueles que beberam água sem colocar a mão, beberam água como um cachorro ali com a língua, foram selecionados, que foram 300 homens. 300 homens para combater com um exército que disse que era como a areia do mar, como um monte de gafanhotos que você não consegue contar. Mas Deus ali foi com Gideão. Sim. E realmente venceu, né? Amém. Porque a batalha não depende da nossa força, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, sim, mas nós confiamos no Senhor. Então, Deus ele viu aqui um potencial na vida de Gideão. Ele se sentia fraco, incapaz, inseguro, mas Deus realmente viu que daria certo. Sim. Assim, às vezes, somos nós, né? Deus tem uma missão para nós e nós nos sentimos fracos, incapazes, inseguros, como Moisés. Eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, sim, eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. Mas se você está sentindo isso queimando no seu interior, é um chamado de Deus, Deus está te incomodando, isso não sai dos seus pensamentos, isso não sai dos seus sonhos, né? Você se vê, então isso é um forte indício de que Deus tem algo nessa área para a sua vida. E não adianta lutar, Deus ele vai vencer, né? O apóstolo Paulo, ele, quando estava dando seu testemunho, ele disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso mostra que não adianta você tentar rebater a vontade de Deus, ela vai se concretizar e vai se cumprir. Verdade. Quanto mais você endurecer, quanto mais você resistir, você pode até sofrer, né? Porque você já poderia dar essa abertura para que Deus pudesse trabalhar, mas muitas vezes nós somos pessoas rebeldes, desobedientes, e Deus precisa tratar conosco para quebrar o vaso e refazer. Amém. E nós, com humildade, agora aceitar o que Deus determinou para a nossa vida, né? Verdade. Então, glória a Deus por isso. Deus viu esse potencial em Gideão. E Gideão, mesmo ali com medo, mesmo com dúvidas, ele confiou em Deus. Deus mandou destruir os altares ali de Baal, né? Azará, era outra deusa. O pessoal estava cheio de idolatria. E Gideão, ainda com medo, decidiu esperar para a noite, foi de noite e destruiu tudo, porque ele tinha um certo medo. Mas o medo paralisou ele? Não paralisou. Com medo, ele mesmo assim, ele fez, né? Então, muitas vezes nós, mesmo com os nossos medos, nós precisamos seguir em frente para cumprir Amém. O que Deus pediu para nós, né? Senhor Jesus. Se você cumprir a vontade de Deus, vai dar certo. Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Outro aí que ele mencionou foi Baraque. Baraque era um líder militar israelita do período dos juízos, cujo nome significa relâmpago. Ele foi convocado pela profeta Débora. Ele liderou 10 mil homens de Naftali a Zebulon para derrotar o exército cananeu do rei Jabim e seu general Cícera. Ele enfrentou inimigos tecnologicamente superiores, os quais possuíam 900 carros de ferro. No entanto, Baraque confiou nas instruções divinas, atraiu os cananeus para o vale e alcançou vitória através de uma intervenção sobrenatural. Então foram homens que confiaram plenamente em Deus. Mais uma característica dos heróis da fé, plena confiança em Deus. Amém. Né? Eles olhavam para a pátria superior, para o galardão, para o que iria receber. Outra característica é plena confiança em Deus. Quando tudo diz que não, quando tudo parece o contrário, você continua crendo. Né? Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que sentimos.
o sentimento engana. Se um cristão vive pela emoção, um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui. Né? Vive montanha russa, porque emoção elas são voláteis, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Mas se você viver pela fé na palavra de Deus, aí você vai estar estável. Porque pode ter ondas, as coisas estão boas, tem tempestade, não tem tempestade, mas você continua olhando para o Senhor Jesus. Você sabe que Deus é quem está conduzindo a sua vida. Aleluia. E você confia nele, Amém. independentemente da situação. Então, esses profetas aqui, esses heróis, eles tinham plena confiança em Deus, né? Outro profeta, outro herói da fé, Baraque, depois ele fala de Sansão, Senhor Jesus. Sansão é uma história muito conhecida, né? Ele realmente era uma pessoa ali consagrada a Deus, fez grandes coisas, né? Ele lutou sozinho, desbaratou ali os filisteus, venceu muitas guerras. Claro que cabe aqui pontuar que ele tinha um dom, mas ele foi assim, displicente com o seu dom. Ele foi, não valorizou adequadamente o dom que Deus deu a ele. E ele começou a se juntar com mulheres que eram inimigas do seu povo e começou a ceder aos seus impulsos carnais, e tudo isso, cada concessão que ele dava era um caminho para ele cair, né? O pecado começa pouquinho, e depois ele vai se alastrando como um câncer e tomando grandes proporções. Então, ele estava confiante e achava que nunca iria cair. Ele, não, eu consigo, eu sou forte e tal. Mas nós precisamos saber, irmãos, que nunca precisamos depender de nós mesmos, nem da nossa força, nem da nossa capacidade. A Bíblia diz, olha você que pensa estar em pé, para que não caia, né? Porque é aí quando você pensa que está em pé, quando você pensa que está firme, né? Mas como o Salmo diz, é pura vaidade. E aí quando pensar que não, você pode cair. Então precisamos sempre depender do Senhor, né? Mas a Sansão revelou o seu segredo ali da Lila, que a força vinha do cabelo e tal, e cortaram o cabelo. Ele foi uma lição na vida dele. Eu acho que quando o Sansão foi capturado para ficar preso ali, trabalhando no moinho, como ele não deve ter refletido, né? Puxa vida, como eu fui negligente com o meu dom, poderia ter valorizado mais, poderia ter ouvido os meus pais, que ele não ouvia os pais. Meu filho vai pegar uma mulher de outro povo, né? Mas as paixões da carne fez com que ele de fato caísse, né? Ele foi obediente aos seus impulsos carnais, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E ocasionou que ele foi lá, estava preso ali, depois fez uma última oração pedindo força a Deus, e o lugar que ele estava, ele com aquela força que Deus deu novamente, ele destruiu, mas ele morreu junto, né? E embora tenha matado muitos filisteus, mas poderia ter um fim melhor se não fosse negligente com o seu dom. Então vamos valorizar o que Deus nos deu e não vamos desprezar, né? Não vamos enterrar os nossos talentos. Jesus contou essa parábola, deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um. Só que o que recebeu um talento, ele não quis multiplicar, ele simplesmente guardou, escondeu, né? Enterrou o seu talento, e ali não pôde de fato se aperfeiçoar, melhorar. Não, ele simplesmente, e ainda ele achava que estava arrasando aqui, o Senhor me deu, está aqui, tal, né? Mas Deus quer que você multiplique, Deus quer que você desenvolva, né? Negocie esses talentos e não seja negligente. Se Deus deu você um dom, uma experiência de orar, não pare de orar, continue buscando. Se Deus, né, deu um dom de você profetizar, falar, também não pare, né? Ofertar, tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, continue fazendo. Amém. Não vamos olhar para trás. Verdade. Senhor Jesus. O outro aí que ele falou foi Jefté. Jefté era um filho ilegítimo, odiado pelos seus irmãos. Foi escorraçado da sua casa, deserdado, mas pela fé se tornou um valente e libertou seu povo das mãos dos amonitas. Então, Jefté realmente ali, né? Os meios irmãos mandaram ele sair de casa. Era uma pessoa que não era bem-vinda ali na sua casa. Mas isso não impediu que Deus o chamasse para que pudesse ali lutar pelo seu povo. Então, irmãos, não olhe para situações familiares, se você passa por algo, se você é desprezado na sua família, se as pessoas te tratam mal. Isso não exclui
o chamado de Deus na sua vida, né? Verdade. Muitas coisas que acontecem conosco é para nos fortalecer, é para nos dar experiência. Com certeza aqui todos nós oramos só pedindo coisas boas a Deus, né? Tem alguém aqui que ora pedindo coisas ruins? Não. Mas as coisas ruins deixam de acontecer? Também não. Né? Só pedimos o bem, mas às vezes o mal vem. Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Como tem um propósito na vida de Jó e na vida de tantos outros. Então, quando essas coisas nos sobrevêm e que não é consequência dos nossos erros, que não é consequência dos nossos pecados, Deus aí ele está te purificando, ele está usando isso para te aperfeiçoar. E quando for consequências dos seus pecados, isso é uma disciplina. Mas a disciplina de Deus também é para que você se torne participante da sua santidade. Amém. Porque Deus disciplina os que Ele ama. Senhor Jesus. Então Ele traz muitos exemplos, né? São muitos realmente. Davi, né? Davi ele venceu o urso, venceu um leão, venceu Golias, venceu vários exércitos. Era um jovem temente a Deus, que desde cedo ele já meditava, já escrevia salmos, e isso realmente é uma lição para nós, né? Quantos jovens aí estão hoje afastados, né, do caminho do Senhor, e estão só olhando para as suas coisas, mas Davi, embora parecesse ser desprezado pelo pai, ou não ter tanto valor, né, porque quando o profeta foi lá escolher o rei, todos estavam na mesa, e o pai achava que era, né, o mais velho, mais robusto, e Davi, o pai nem fez questão de chamar, porque achava, não, Davi é o menorzinho, mas novamente Deus olha para o quê? Para o coração. Sim. Né? Deus não olha para a aparência, para a formosura, porque não é a força do homem que vai vencer, é a força de Deus. Então, o importante ali era que Davi era temente a Deus. Amém. Você também pode ser menosprezado, as pessoas podem olhar para você e dizer, não dou nada por ele. Verdade. Mas se você tem temor, tem um coração que busca Deus, que está ali na vigilância, orando, você às vezes é mais requerido para Deus do que alguém que tem uma certa fama e uma certa notoriedade assim na sociedade. Porque às vezes ali, aqueles que têm uma fama, bem exibido, às vezes já está ali só o exterior, só a técnica, né? Só a oratória, os recursos que ele tem, mas não tem nada de genuíno da vida de Deus de fato ali transbordando. Pode ser simplesmente uma máscara, né? Uma imitação. Mas se você tem o temor de Deus no seu coração, e você não tem nenhum desejo até mesmo de ser visto, de ser validado, você só quer agradar a Deus, como Davi estava ali nas montanhas, nos vales, né, nos campos, o desejo dele era para Deus, aí Deus de fato vai te exaltar, porque Senhor você está Jesus. se humilhando diante de Deus, né? Amém. Fala também de Samuel que foi fiel a Deus no meio de uma geração que caminhava ali para a apostasia, os filhos de Eli, tudo cometendo pecado no meio da congregação, tudo fazendo coisas erradas, violência. Samuel, até mesmo, né, provavelmente ele tinha um contato diário com eles, mas ele não fazia as mesmas coisas. Isso também é um exemplo para nós. Sim. Não é porque todo mundo faz Sim. que você deve fazer. Verdade. Isso é muito difícil, né? Às vezes a gente é levado pela moda, pelo curso deste mundo. Ah, todo mundo faz, então eu também posso fazer. Não, você é diferente, né? Você precisa se posicionar. Então, para isso é necessário você ter base na palavra de Deus. Amém. Alguém que não conhece a Deus, ele vai e faz coisas assim, sem entendimento, sem conhecimento, e acaba depois sofrendo consequências. A história de Jefté mesmo, ele disse, quando ele foi chamado para combater ali pelo seu povo, ele disse, Senhor, se o Senhor fazer com que eu vença essa guerra, quando eu voltar da guerra, a primeira pessoa que me receber, eu vou sacrificar para o Senhor. Ele venceu a guerra, quando ele estava voltando para a casa dele, sabe quem foi recebê-lo? A filha dele. Está aqui, né, a promessa que ele fez. Senhor, se eu vencer a guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa que for me acolher, me receber, eu vou sacrificar. Sacrificar e matar para o Senhor. Por que ele teve essa ideia, esse pensamento? Porque no costume pagão, as pessoas matavam as crianças e ofereciam ao Deus Moloque, né? E ele achava que Deus ia requerer isso. Deus não pediu, mas partiu dele. E quando ele viu que a filha veio acolhê-lo, recebê-lo, ele pesou no coração. Puxa, minha filha.
mas ele já tinha dado a palavra, a filha não resistiu, né? E a filha foi morta por causa dele, dessa promessa, né? Se ele entendesse a vontade de Deus, que não era aquela, ele poderia ter evitado isso. Então, uma pessoa que não tem conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, ela faz coisas que depois culmina, né, no sofrimento, porque ela não teve uma escolha baseada na palavra do Senhor, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, Samuel ele convivia no meio dos filhos de Eli, mas Deus já tinha ali escolhido, né? E Deus, Samuel, ele percebeu, disse, aí Samuel fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali Deus revelou grandes coisas e escolheu Samuel, que foi um grande profeta usado por Deus. Fala sobre Daniel, né? Falou sobre Daniel, que fechou a boca dos leões, né? Então, Daniel também, os seus amigos ali que foram jogados na fornalha de fogo, foram pessoas que confiaram plenamente em Deus. É uma característica comum, é a confiança. Mesmo quando as pessoas te joguem lá na cova dos leões, as pessoas, ou seja, te colocam em um beco sem saída, elas querem te destruir, elas querem te prejudicar, confie no seu Deus. Sim. A vingança pertence ao Senhor. Mantenha o coração puro, não tenha raiva do rei que te colocou lá na cova, simplesmente confie no rei dos reis, que ele vai fazer o leão jejuar, né? Amém. E você vai sair vitorioso. Amém. Como também os Glória amigos a dele, Deus. né? Os amigos disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, Senhor Jesus. Deus vai nos livrar, mas nós não vamos nos prostrar. Isso é o que? É posição, é confiança. Mesmo que eu sofra, mesmo assim eu permanecerei firme, confiando em Deus. Ó Senhor Jesus. Tem mais ainda? Ezequias, que diz aí, da fraqueza tirou forças, né? Ezequias, ele venceu um poderoso exército de Rabsaque, e também ele recebeu mais 15 anos de vida, quando o profeta disse, olha, você vai morrer, prepara a sua casa. E ele, Senhor, eu tenho que servir ao Senhor tanto tempo, né? E orando ao Senhor, chorando ali, Deus foi e disse que ia acrescentar 15 anos de vida para ele. Então, da fraqueza, ele tirou força também, seus exércitos eram pouco em comparação aos outros, Sim. mas confiando em Deus, de fato aconteceu o impossível. Fé para o impossível. Glória a Senhor Deus. Jesus. Fala também sobre Eliseu, né? Eliseu foi encontrado arando terra. Quando Elias jogou sua capa sobre ele, Eliseu não hesitou. Despediu-se de sua família, sacrificou seus bois e queimou seu próprio equipamento, a carroça ali, como sinal de que não havia caminho de volta. É maravilhosa essa história, né? Eu não vou olhar para trás, vou até mesmo queimar meus equipamentos para não querer voltar a trabalhar. Então, Eliseu foi firme e seguiu ali Elias, né? O desapego, a lição aqui é o desapego e a prontidão. Quantas vezes nós queremos olhar para trás como a mulher de Ló? Oh, minhas riquezas, minha casa, meus amigos, minha família, tudo isso. Se você olhar para trás, você não caminha para frente, né? Sim. Porque você vai se bater, não vai dar certo. Então, Eliseu ali, quando foi chamado, ele queimou tudo, não quis nem saber. Ele teve esse desapego e ao mesmo tempo teve a prontidão de seguir. Como Jesus fazia com os discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, né? Imediatamente eles largavam as redes e também seguiam a Jesus. Que Deus nos dê esse coração de desapego. Sim. Quando Deus disser assim, deixe isso. Muitas vezes nós, não, Senhor, eu não quero deixar isso, né? Quando Deus diz, faça isso, às vezes nós não queremos fazer. Não temos nem o desapego, nem a prontidão naquilo que Deus nos pede, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Eliseu também teve uma vez que ele estava para enfrentar um exército ali, e o servo dele, quando viu aquele tanto de gente, ele ficou agoniado. E agora? Olha o tanto de exército contra nós. Aí Eliseu, o Senhor, abre os olhos dele, né? Aí Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Quando abriu os olhos, um monte de anjos, né? Do Senhor ali, de cavaleiros ali, e ele ficou admirado. Então Eliseu mandou que cegasse eles temporariamente. Aí Deus cegou todo o exército. Eliseu foi até eles e direcionou o exército para outro lugar e depois mandou recuperar a visão, né? E por conta disso o exército passou muito tempo sem atacar os israelitas ali. Então foi homens assim realmente que tinham fé e Eliseu não tinha medo, né? Glória a Deus por essa visão espiritual. Amém. E por fim ele traz lá no versículo 35, mulheres
receberam pela ressurreição os seus mortos. Tem a viúva de Sarepta e a mulher de Sunem, que receberam pela fé a ressurreição de seus mortos, né? Os filhos mortos, mas foram ressuscitados pelos profetas ali de Deus. Senhor Jesus. Todos esses experimentaram milagres pela fé e viram o livramento de Deus. Glória a Deus. Vamos finalizar esse capítulo, o versículo 35 ao 38. Cada irmão vai lendo o versículo. 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram atormentados e colocados em outros mundos. Foram apedrejados, provados, separados pelo meio, cerrados no meio, pelo meio, mortos a fio e espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, a outra parte da história, né? Nós já vimos que pela fé eles obtiveram grande êxito, grandes vitórias, mas também pela fé muitos sofreram, né? Pela fé muitos foram torturados, não aceitando o seu resgate, né? Muitos sofreram zombarias, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espadas. Então, não quer dizer que esses aqui tiveram menos fé. Tantos que obteram vitórias, tiveram fé, como também os que se colocaram para morrer pelo Senhor, tiveram fé. Isso é fé, né? Tem uma história de um velhinho de mais de 80 anos, que ele servia ao Senhor e o Império Romano foi atrás dele para queimar ele vivo e disse: negue o seu Deus, ou senão você vai morrer. E ele disse: eu tenho servido ao Senhor por 80 anos, o Senhor nunca me fez mal, por que eu vou negar agora? Né? E ele morreu pela fé. Então vai ter momentos que também pela fé você pode sofrer perdas. Sim. Mas isso é pela fé, porque aí vem a característica comum: você está aspirando, você está olhando para coisas superiores, celestiais. Deus disse: não tema o que pode matar o corpo, tema o que pode matar a alma e o espírito e colocá-la no inferno, né? Esse corpo realmente é só o corpo, é só a embalagem, mas o espírito vive eternamente. E certamente foi isso aqui que esses heróis da fé viram: eu posso morrer, você vai matar, mas vai matar o meu corpo, mas a minha salvação eu não vou perder, né? Meu então, Deus! Glória a Deus por esses testemunhos, Jesus, desses peregrinos, dos quais o mundo não era digno dele. É maravilhoso isso aqui. O mundo não era digno dele, né? Ou seja, eram pessoas que não pertenciam e não se encaixavam mais aos estilos aqui desse mundo. Eram pessoas que estavam acima e viviam para Deus, né? Então a fé nem sempre nos livra do sofrimento. Sim. A fé nem sempre nos poupa da morte. A fé, porém, sempre honra a Deus, e Deus sempre honra os que vivem e morrem pela fé. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, que Deus nos ajude para que na bonança ou em tempos de tempestades mantenhamos a fé no Deus que pode agir por nós, né? Sim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, né? Jesus é o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus pela palavra, pela mensagem, né? A vida do irmão Jefferson, ele trouxe essa mensagem, características comuns dos heróis da fé, né? Senhor Jesus. Amém. Quando o irmão Jefferson estava falando, né? Eu peguei aqui um versículo aqui em Hebreus 11:16 que vai dizer assim: mas agora aspira uma pátria superior. Isto é celestial. Por isso Deus não se envergonha daqueles de ser chamados o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Senhor Jesus. Amém. Aqui ele, para esses homens da fé, né,
eles viviam pela fé no Senhor Jesus, né? Pela obra. Ou seja, eles não viviam mais uma fé pensando na vida terrena, né? Eles já estavam separados, eles já sabiam e tinham convicção do Deus que eles serviam, né? Amém. Então a gente vê Abraão, a gente vê o Noé, né? E no Novo Testamento a gente aprova o apóstolo Paulo, né? Que vai dizer aqui em Colossenses 3, que vai dizer sobre a união com Cristo glorificado. Que vai dizer assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, sim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Sim. Ao 2 vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Senhor Jesus. Essa palavra que o irmão trouxe, essa palavra que ele trouxe hoje, é para a gente refletir sobre essa separação, né? Estamos aqui no mundo terreno, mas a nossa mente e o nosso pensamento ele está pensando nas coisas lá do alto, nas coisas onde Cristo vive, né? Senhor Jesus, porque a nossa natureza já foi morta, né? Porque quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, ali, né, fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, hoje é pela fé, nós que vivemos na vida da igreja, vamos passar por situações por viver a fé de Cristo. Amém. Mas a gente viu os heróis da fé lá no passado. Sim. A gente viu os heróis da fé também no Novo Testamento. Sim. Então, esse viver é que nós temos que almejar, esse viver que nós temos que buscar. Senhor Jesus. Amém. Eu lembro que eu estava com o filho de Luciano hoje, conversando com o Yarley, né? Aí, falando a respeito mais ou menos dessa separação, né? Que nós temos que viver separado do mundo, né? Sim. Porque o mundo, ele preza prazeres de momentos que são prazerosos naquele momento. Sim. Mas sabemos que há um dano, né? Há um dano que a gente tem que se abster. A gente tem que ter a maturidade espiritual de provar do que é bom, do que o Senhor já nos entregou. Essa vida hoje ressuscitada com Cristo é que dá sentido na nossa vida, é que dá valor. Verdade. E experimentar isso é valioso. Então viver por fé é pensar nas coisas que nós não vemos, nas coisas que estão de trás dessa parede. Sim. Então isso é viver por fé. Então, e essa fé já foi brotada dentro de cada um de nós. Amém. Então é nesse viver que nós queremos estar, né? Senhor Jesus, Deus. A nossa vida não é mar de rosas. Todo aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que vai sofrer açoites. Sim. Então, e esses açoites nós sabemos que tem uma esperança grandiosa. Amém. Uma esperança grandiosa do reino da glória. Né? Então, passamos por dificuldade no momento, mas sabemos que estamos sendo ali moldados de alguma situação que precisa ser tratada da nossa pessoa, de dentro do nosso coração. Sim. Porque se tudo é bonância, aí vai viver o exterior, viver de aparência, que a pessoa se apresenta bem, ganha status, ganha likes na internet, isso e aquilo, mas não sabe como é que está o mundo interior daquela pessoa, né? Então, o que nós queremos hoje é viver essas características comuns dos heróis da fé, que a Bíblia relata, né? Amém. Que todos eles viveram, teve deles que foram mortos, cerrados, que muitos dos apóstolos, né, não negaram a fé. E conosco não é diferente, nós não temos que negar a fé do nosso Senhor Jesus. É verdade. Então, que Deus continue nos abençoando, abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor esteja cada dia mais aumentando a nossa fé, para que nós possamos experimentar a vontade de Cristo. Né? Aleluia! Senhor. Amém. Pode falar, meu irmão. Amém. Amém. Então, em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 3, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Amém. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Sim. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Amém. Ou se somos consolados, para a vossa consolação. É a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Nós vemos, né, que nós temos esse privilégio incrível. Sim. Porque, por mais que doa, nós sabemos
intimidade com Ele, Ele compartilha os sentimentos íntimos dele conosco. Amém. E por meio disso, Ele nos ensina como devemos consolar as pessoas ao nosso redor. Sim. Nós vamos criando experiência, vamos criando maturidade. Amém. E com isso nós vamos poder salvar as pessoas que não têm essa visão ainda. Sim. E no versículo 9 ele fala: mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém. Nada acontece fora da vontade de Deus. Verdade. Às vezes nós temos medos, mas se acontecer, aconteceu. Como a rainha Esther falou quando teve que tomar aquela atitude, né, de conversar com o rei, ela falou: se morrer, morrerei, mas que seja feita a vontade de Deus. Amém. Então nós temos que ter sempre essa visão, né, que nosso mundo não é aqui. Não. Se acontecer qualquer coisa, se a gente acabar falecendo, morrendo, não muda muita coisa, a não ser que a gente não esteja em Cristo. Mas se estamos em Cristo, o que a gente vai temer? Porque nós temos um rei esperando por nós, que é o Verdade, Senhor sim. dos céus. Amém. Jefinho já leu que eles poderiam ter voltado para a pátria antiga deles, mas eles tinham algo melhor Amém. na visão deles. Eles tinham uma vida bem melhor na visão deles. Amém. E eles sofreram e correram para que alcançassem a nova pátria celestial. Amém. Amém. Vamos É o correr. Senhor. Amém. Amém. Hoje foi falado muito pela fé, né? Sim. Que acontece através da fé. Sim. Mas aqui o 11 de Hebreus 11, 31 fala de Raabe, né? E Sim. ela realmente é uma mulher assim que é uma prova muito grande de fé, Sim. porque ela era uma prostituta e aí ela ajudou, né, aqueles espias. Aqui no 31 fala: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi morta com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então ali ela tomou uma decisão, né, de coragem e também uma decisão de risco. Mas pela fé ela enfrentou, né? E pela fé dela também ela obteve êxito. Que a casa dela, né, ela não foi morta, os outros foram mortos, não foram poupados, mas ela foi poupada. Verdade. Aí aqui no 33 fala assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, Sim. apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha Senhor se Jesus. tornaram poderosos, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então aqui nós podemos ver que pela fé foi tudo isso conquistado, né? E essa fé não é apenas uma fé bíblica, ela é uma fé que tem que habitar também em nós. Amém. E nós temos que transformar a fé, a fé tem que ser transformada de fraqueza na força, né? Tem que ser transformada em força. Sim. Porque através da força, assim como o Raabe fez aquilo ali, aquela decisão repentina, mas que ajudou, né, os espias, poupou ele da morte, né? Eles da morte. Porque se ela não tivesse ajudado, assim como os outros morreram, eles também iriam morrer. Sim. E aqui fala assim, em Tiago 1,12 diz assim: não desanime diante das provações. Sim. A perseverança gera a coroa da vida. Amém. E no 2 Coríntios 1,4 diz assim: transforme a dor em testemunho de confiança. O consolo recebido pode alcançar outros. Então, tudo que a gente recebe, seja de bom ou de ruim, principalmente de ruim, Sim. não é para nós nos lamentarmos, né? Mas é para nos servir de força e que também é de consolo para outras pessoas, né? Amém. É isso aí o nosso trabalho. Sim. O Senhor não quer apenas nos dar vida em abundância e também nos dar coisas. Ele quer nos fortalecer Amém. nas tribulações para que assim nós possamos fortalecer outras pessoas, Amém. né? Seja do meio cristão ou seja também fora do meio deles, né? Verdade. E é isso que o Senhor conta para cada um de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus pela palavra, né? Amém. Sem palavra o povo se corrompe. O mundo hoje está do jeito que está porque muitas pessoas não querem ouvir a palavra, né? Assim como também o povo que andou com Jesus, né? Quando o Senhor começou a falar, ele tudo esse discurso, quem pode ouvir?
isso os discípulos dele, né? E foram se retirando um após o outro. E aí ficou só os 11, né? E os seus vocês também não querem ir. Eles para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna, né? Amém. O desejo de Deus é ao vir em busca do homem para dar vida ao homem, né? Senhor Jesus. Amém. E isso por meio da fé. E sem fé é impossível o homem agradar a Deus. É verdade. E nós muitas vezes falamos de fé, mas a nossa fé é muito pequena. É. E precisa de fato ser no nosso dia a dia, na comunhão com os irmãos, buscar crescimento de fé Amém. no meio da unidade, né? E aqui a gente vê a dificuldade desses homens, né? Homens profetas de Deus, né? Que eles tiveram a promessa, né? Mas não receberam, né? Senhor Jesus, a promessa foi feita para eles no versículo 13 que já leu, de todos esses homens na fé, sem ter obtido, eles não obtiveram, né? Sem ter obtido a promessa, Senhor Jesus, vendo-as porém de longe, era dele, mas ele não chegou ao seu reino. Eles ficaram vendo de longe. Hoje a nossa caminhada é diferente, porque nós hoje somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, podemos clamar ao Pai. E Romanos 8,17 diz: se somos filhos, somos filhos dele. E co-herdeiro de Deus em Cristo, né? Amém. Mas existe um porém, que diz assim: se com ele sofremos, coisa que ninguém quer. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Então, amém. Você quer estar com ele, mas não quer sofrer. Mas é necessário passar pelo sofrimento. Sim. E ele realmente é quem tem que cuidar de nós. Então aqui diz que esses homens na fé, eles tiveram bom testemunho, né, na fé, não obtiveram a promessa, vendo só de longe, porém, né, Senhor Jesus, e saudando-as, confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Mas aqui no versículo que a gente leu no final, diz o 38 e 39, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, né? Ele era errante pelos desertos, pelos montes e pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho, porém sua fé, Senhor Jesus, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E Pedro, ele diz assim: olha, se é com dificuldade que nós vamos alcançar, como vai ser o fim daqueles que não obedecem? Se é com dificuldade. Então, não é fácil não para nós. Né? Nós estávamos lendo Hebreus 10, né, que diz que o Senhor abriu um caminho vivo, novo e vivo caminho para nós. E muitas vezes a gente fica só de longe observando esse caminho e não quer andar. E quando ele mostra um caminho, a gente olha para o outro. Nós somos os Jonas, muitas vezes, né? O Senhor mostra Nínive e você quer ir para Tarso. E o primeiro barco que está, você pula dentro. Sempre contrário do que Deus está mandando. E isso realmente vai fazer com que a gente atrase, né? Nós acaba atrasando a volta do Senhor. Tem pressa em vir. E Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua vinda, né? Como muito julga demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Ele quer voltar, mas a nossa teimosia, muitas nossas desobediências, muitas vezes impede. Ele está dando tempo para que a gente se arrependa e se volte. Como o apóstolo João, aí ele fala, né? Olhei e vi quem falava comigo. A gente precisa de fato observar quem está falando conosco. Todos os dias você está falando, mas o nosso ouvido muitas vezes está tapado, não está conseguindo ouvir. A gente ouve todo mundo falar, mas menos Deus. A gente precisa ouvir Deus falar. Amém. Amém. Então eu acredito que nessa noite Deus falou. Amém. E cada irmão pode também desfrutar do que Deus falou. Amém. Irmãos, vocês são livres, vocês podem levantar e compartilhar qualquer trecho da palavra que vocês
Amém. Roberto, você é livre, os irmãos não são livres. Precisa compartilhar. Amém. Talvez o falar de vocês aí nos edifique. Amém. Glória a Deus. Talvez o falar nosso daqui para também edifique os irmãos. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia, estar compartilhando uns com os outros, para que quando eu voltar, nos encontrar nessa comunhão. Amém. E se nós não aprender a ter comunhão com os irmãos, a ouvir os irmãos aqui, nós não vamos para a glória onde Deus tem reservado para nós, não, porque lá só vai ter isso. Lá só vai ter comunhão. E lá não tem esse negócio de eu sou de lugar tal, de lugar X, todo mundo no lugar só, falando do mesmo Deus, comendo na mesma comida, no mesmo lugar. E isso é importante para nós hoje, ter essa unidade, essa união entre todos os irmãos, sem acepção, porque Deus não fez. E isso realmente nos engrandece com essas passagens de profetas, né, que ia lá, o que Deus mandava fazer, eles faziam. Isso realmente é necessário. E isso, o que Deus mandar fazer hoje, precisa fazer. Então, que Deus abençoe os irmãos, né? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Pode falar, meu. Amém. Amém. Isso. Amém. Tem que falar amém. 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 Salmo 24. Sim, amém. Amém. Salmo 24. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Salmo 24. Amém. O mundo fez a terra, né? Sim. Sim. Então, gera Amém. uma nação gerada por Cristo. É verdade. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Do Senhor é a terra e a Sim. sua plenitude. O Senhor é aquele, o mundo é aquele Sim. que nele habita. Amém. Porque ele é a quem vê os filhos. Sim. Amém. E ele é a quem vê os mortos e afirmou os vivos. Sim. É Deus. Ele, quando fez a terra, fez o mar, Sim. está escrito aí, Amém. para que as nuvens puxem as águas do mar, Sim. vem para a terra, e ele afundou os mares, os Verdade. rios, né? Sim. Para que as águas vá diretamente para o mar. Sim. Amém. Uma palavra de Deus. Deus dá a palavra em nossos corações, Isso. preenche o nosso vazio, Amém. nós guarda pela palavra de Deus, Sim. nós temos que distribuir. Aleluia. Essa palavra. Amém. Amém. A água é Sim. vida. Amém. Nós somos vida. Amém. Pois, Amém. então, nós temos que distribuir. Verdade. Nós aprendemos Sim. para as pessoas, Amém. para poder levantar, Aleluia. fortalecer, Verdade. para preencher o Amém. vazio. Isso mesmo. Quantas vezes a pessoa está triste, está batida, nós mesmos crentes, estamos Verdade. não é todo dia estamos no momento certo, estamos se positivo, Verdade. todos os dias. Sim. Todos os dias nós somos Verdade. meio abatido. Verdade. E quando encontra uma pessoa que é cristã, que leva uma palavra, abraça, Amém. Amém. Isso mesmo. que dá uma palavra, Aquece. conforto, né? Fortalece. Aí você quer conversar sobre a Deus, a palavra, o que Deus fez, o que Deus faz. Amém. E aquilo ali você esquece. Verdade. Todos os problemas. A mente da pessoa é um filho, passa um filho. Do entendimento Sim. que a gente começou a entender até o dia que a gente está. É verdade. Né? A gente passa, pensa o que aconteceu com fulano, aconteceu com isso, aquilo. Aconteceu com isso, já foi passa tudo na mente da gente. Verdade. Né? Aí tem coisas que alegram, tem coisas que a gente fica, né? Bem preparado para ter o ânimo, ter o prazer de viver em Cristo. Mas depois bateu o desânimo. Então a pessoa chega, fala uma palavra, fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Começar a palavra de Deus para fortalecer, Amém. levar aquela palavra
para a pessoa. É verdade. Amém. Aleluia. Principalmente para aquele que não é mais velho. É verdade. Porque não tem mais assim de conhecimento. É verdade. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Amém. Amém. Jesus. Amém. Nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. E aquilo aqui que tem pela fé, a Bíblia diz, Sim. não foram destruídas, né? Os obedientes, porque escolheu com paz os espias. Porque, assim, na minha concepção, que Rabi hoje representa a prostituta, Sim. o drogado, o ladrão, que converteu toda a responsabilidade. Sim. O para mim, aqui é para as pessoas assim, que fossem isoladas, ninguém dava nada, entendeu? Mas Deus esqueceu dele. Verdade. Olha, no meio do livro, tem gente mais não, aí só Jesus. Ainda fala assim, Deus dele fala, o profeta escravou, né? Aí tem mais gente não, só Jesus. No instante teve aqui 1 a 2 anos, aquele bebo que está lá, está pregando na Rogério. Aquele bebo que estava lá que se falou, aí tem mais gente não, aí é. Verdade. Uma coisa da vida. Olha ele dando vaga profundo para você. Senhor Jesus. Essa Rafael aqui, eu vejo até hoje drogado, prostituta, marginal. Verdade. Assim, ela hoje prostituta. Verdade. Mas foi obediente e através dela salvou ela, a família dela e os que com ela Estavam. Verdade. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Vai Graças falar a aí. Deus pela palavra, né? Amém. Bem rapidinho aqui. Amém. Sim, amém. O ponto que os irmãos abordaram no início, né? Quando Sim. fala andarmos na terra como os Nós olhos no do céu. céu. Sim. Irmãos, isso aí para a gente falar para nós mesmos. Sim. Lemos a Bíblia e estamos Sim. desfrutando do Senhor, é um pouco até difícil de entender. Agora imagina falar isso para alguém que não tem um conhecimento bíblico, né? Andar na terra com os olhos no céu. Está em duas esferas ao mesmo tempo. O corpo na terra, mas o espírito no céu. Mas assim, o que eu imagino assim, de explicar isso para alguém que não tem um conhecimento seria algo prático mesmo. Até como a alusão que o Jefferson fez no início ali. Para se explicar tem que ser de maneira prática. Sim. Muitas vezes, essas duas esferas, elas estão longe quando você não tem essa conexão com o Senhor. E muitas vezes a pessoa que está de fora assim, a explicação é a sua prática, é a sua vivência, Sim. é o seu dia a dia, né? Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente não observa uma situação bem difícil que aos seus olhos você fala, não vou conseguir. Tem uma prova que é muito difícil, eu não vou conseguir passar nela. Tem uma atividade que eu preciso fazer, física, não vou conseguir, não tenho força. Muitas vezes a gente vai, se prostra diante do Senhor, em oração. A oração, irmão, é um exemplo prático e simples dessa situação, de andar na terra com os olhos no céu. Verdade. Fisicamente, o seu corpo ali, em oração, o seu corpo está na terra. Mas, espiritualmente, naquele momento, por meio da oração, Amém. você está também nos céus. Amém. Você está na terra fisicamente, mas está nos céus também, espiritualmente. E muitas vezes, quando você está orando, falando com o Senhor, Ele já está trabalhando naquela causa que seria impossível aos seus olhos de conseguir. Aí você vai, ora, no outro dia você vai fazer a sua atividade e fala, puxa, mas como foi fácil. Mas por que foi fácil? Porque não foi a sua força em si, a sua força física, a sua força mental, mas foi o Senhor que fez aquilo por você. Amém. Nessa situação é que fica fácil você explicar para alguém que não tem o conhecimento, né? Que não tem o viver do Senhor. Porque ele não foi a palavra que fez com que aquela pessoa entendesse aquela situação, mas foi a prática, o momento, o que você viveu, o que ele enxergou em você, que tornou aquilo fácil de entender, né? Às vezes a pessoa vai, mas o que será que aconteceu? O que aconteceu é que ele estava na terra fisicamente, mas o Senhor trabalhou aquilo espiritualmente. Amém. Você não enxergou
o que estava ali fisicamente, mas o Senhor enxergou além do que você pôde ver. Né? Então, aquela explicação que seria muito difícil de você falar para que a pessoa entenda, através de um simples gesto, de algo prático, fez com que ela pudesse entender. Verdade. No nosso dia a dia mesmo, às vezes atravessar uma rua se torna uma tarefa bem difícil, se você está em si mesmo, não está conectado com o Senhor, né? Sim. Como o Jefferson falou, se o percentual das suas tarefas de você mesmo é maior espiritualmente do que fisicamente, fica mais fácil resolver as coisas. Né? Sim. Você vai passar numa avenida, você está só pensando em si mesmo, vou correr aqui que eu vou conseguir atravessar de um lado para outro. Um acidente acontece. Verdade, sim. Mas muitas vezes você está conectado com o Senhor e até aquilo que poderia ser um acidente, o Senhor te livra. Amém. Você está em oração, você está em conexão com o Senhor, e o Senhor ali, fisicamente mesmo, ao seu derredor, Ele já está levando proteção para você. Senhor. Porque você está ali o seu corpo, mas o seu ser não está ali. É verdade. O seu espírito está conectado com o Senhor. Né? Amém. Que o Senhor possa nos manter mais conectados. Amém. Mais conectados. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Só na cabeça chega. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém.